Como manter uma alimentação saudável em viagem? Essa é uma missão que parece impossível para muita gente, mas existem estratégias que fazem toda a diferença quando estamos fora de casa. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Não importa se a gente sai de um aeroporto, de uma rodoviária, por todos os lados o que a gente encontra é fast food. E por esse motivo muitas pessoas têm dificuldade em manter a alimentação low carb em viagens de férias, sobretudo no exterior. É normal, né? Porque a gente sai do ambiente controlado, que é a nossa casa, e vai enfrentar aí o desafio de lidar com o imprevisto, de não saber exatamente o que vai encontrar, porque a gente não consegue planejar nos mínimos detalhes todas as refeições. Mas eu acho que esse desafio já começa mesmo antes da gente sair de casa, porque exige uma certa preparação mental, digamos assim, a decisão de tentar manter o controle da alimentação quando a gente está num outro ambiente. Tem muita gente que já pensa que, bom, eu estou saindo de férias, então agora, vou aproveitar, né? A gente só vive uma vez e quero conhecer tudo, vou comer tudo que aparecer. Enfim, é uma decisão, né? Mas a gente está conversando aqui com as pessoas que estão tentando não extrapolar tanto porque sabem que as consequências chegam. E é fato que o mundo não é justo. Tem pessoas que realmente podem comer de tudo e elas conseguem manter uma boa composição corporal e manter uma boa saúde, e eu fico feliz por elas. Mas a gente está falando com aquelas pessoas que, se não cuidarem, aumentam facilmente de peso, que conseguiram perder peso, por exemplo, com a estratégia low carb e que precisam manter um certo controle para que o peso não volte a aumentar. Para pessoas que estão controlando o seu diabetes graças a uma alimentação mais regrada. E aí o que acontece? O mundo ele não vai parar e nem mudar para se adequar às nossas preferências alimentares. Então algum grau de planejamento é importante, porque afinal férias, viagens, elas fazem parte da vida, assim como aniversários e eventos sociais. Quando a gente vai viajar, a gente já sabe que vai encontrar no aeroporto aquele pão de queijo super caro, né? O triplo do preço de um pão de queijo normal, que normalmente tá murcho, nem é muito gostoso, mas ele tá por todos os lados e frequentemente a gente encontra filas, né? De pessoas ali esperando o tal pão de queijo murcho com café ruim, que vai custar o quê? Uns R$50 no aeroporto, não sei. E isso é uma coisa que, na verdade, parece que é um hábito, né? As pessoas elas já pensam que precisam comer algo mesmo antes de um trajeto curto, para prevenir que, se caso alguma coisa acontecer, né, ela não vai estar com fome. O exemplo que eu costumo citar é assim, normalmente a pessoa almoça e depois só vai jantar, mas naquele dia que ela vai pegar um voo durante a tarde, parece que ela é obrigada a comer pão de queijo no aeroporto, mesmo se o trajeto for curto, e a maioria dos trajetos no Brasil são coisa de 1h30, 2h30. Você passaria normalmente muito mais tempo do que isso à tarde, trabalhando entre o almoço e a janta, sem comer nada. Ou eu espero, né, que se for para comer, seja uma comida melhor do que aqueles biscoitinhos, aquelas, o que mais que tem no avião agora, umas pipocas, né? E goiabinha. Amendoim japonês, que é uma coisa, é um amendoim com aquela farinha por fora e amido. Se a gente vai olhar os ingredientes, assim, é um horror. E o ponto que a gente quer trazer é, se você normalmente não comeria isso de tarde, por que você tem que comer isso naquela tarde em que você está pegando um avião? O avião não obriga essa mudança de hábitos. Eu entendo que assim, quando você tá lá entediado, sentado num banco meio duro, e aí vem aquele carrinho, eu chamo de o carrinho dos carbinhos, né? Porque é só um monte de carboidrato. Quando tem comida nesses voos, é isso, né? É farinha frita ou farinha com gordura e açúcar. E aí a pessoa pensa, nossa, que legal, né? Vou me distrair agora, é só um pacotinho, é pequeno, por que não?
Não é um exagero isso que a gente está falando? Por que não se é só um pouquinho, se é pequenininho? O problema, como sempre, é o já que. Já que eu tô de férias, então eu vou comer isso aqui, eu vou comer aquilo outro. É um liberou geral que não teria necessidade. É como se a gente tivesse simplesmente aguardando essa desculpa para depois culpar a viagem. Mas eu posso ouvir vocês dizendo assim, tá, mas e se for uma viagem longa? Se for uma viagem internacional de muitas horas, 10 horas, 12 horas, e aí? Aí eu vou ser obrigado a comer porcaria? Não exatamente, né? Então acho que aqui a primeira dica é esse preparo anterior ao embarque. Se você sabe que você vai fazer uma viagem e ela é longa, a primeira coisa que eu faço é tentar não sair de casa com fome, não morrendo de fome. Pelo menos a parte do aeroporto eu passo com facilidade, não vou nem cogitar chegar perto daquelas coxinhas, dos pães de queijo. E outra coisa fácil de fazer, mas importante, é pensar em algumas opções para levar. Pode ser umas oleaginosas. Em viagem longa, eu gosto de levar um potinho com whey protein, porque se o whey for bom, a gente só precisa de um pouco de água para dissolver e ter uma dose de proteína que ajuda a segurar a fome por mais tempo. Mas não esqueçam de levar a shakeira, obviamente. No copinho é um pouco mais difícil, mas enfim, né? Em último caso, a gente tenta dissolver ali no copinho com a colherzinha. Quem quer dá um jeito, né? Vamos combinar. Outra coisa é que nos voos internacionais é praxe haver um menu com pelo menos 2 opções. Normalmente vai ter uma opção de massa com alguma coisa e uma outra opção que é uma proteína, que em geral é frango. E tudo bem, aí você escolhe a opção que tenha mais proteína, menos carboidrato. E se aquilo ali vem uma carne, uns leguminhos e um arroz, aí depende do quão low carb for a sua dieta, se você vai querer comer o arroz ou não. Mas sempre é possível ter escolhas melhores, sabe? E não é porque vem tudo aquilo na bandeja do avião que você precisa aceitar e muito menos consumir. Quando eu vejo que vem um biscoito, um pão, um chocolate de sobremesa, alguma coisa assim, junto com a refeição, na hora em que eu vou receber a bandeja, já recuso. Eu já digo, pra mim não precisa isso, porque eu sei que vai ser desperdício, né? Eu não vou comer. E eu também não vou ter vontade de comer, eu vou ter menos vontade de comer se aquilo estiver longe. Então eu sugiro, especialmente para quem tem dificuldade de resistir às tentações, sugiro nem aceitar que a bandeja venha com aquilo que você pretende não consumir. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Bem, e a gente está falando em viagem porque está muito fresco na nossa memória essa questão, porque recentemente nós saímos em férias para um destino internacional, então nós vivemos tudo isso, né? Nós fizemos a preparação para a parte de aeroporto, para a parte de avião, nós fizemos uma série de escolhas nos países que a gente visitou, mostrando que sim, é possível. Eu fiz algumas publicações no meu Substack contando episódios que aconteceram nesse período. E a propósito, Sari, para quem ainda não sabe, qual é o teu Substack? O endereço é sarifontana.substack.com. Para quem não sabe o que é Substack, é uma plataforma gringa, né? Por isso tem esse nome um pouco diferente, que me permite enviar e-mails para as pessoas, e não é e-mail de propaganda tentando vender coisas. É um e-mail com conteúdo informativo. Lá eu falo bastante sobre rótulos de alimentos, mas também tem um monte de dicas, de inspirações. Então a gente vai deixar o link aqui para quem tiver interesse dar uma olhadinha. Pois bem, a partir dessas postagens eu recebi uma mensagem de uma assinante já velha conhecida nossa, a Sandra Mara, que fez o podcurso, fez todas as edições do Retomada, ela tá em todos os lugares e não por acaso ela tem uma história de emagrecimento fantástica. Eu vou ler para vocês aqui o que ela escreveu. Adorei ver fotos, histórias e as dicas da sua viagem. Estou saindo hoje para 17 dias na Alemanha e Suíça em comemoração de 20 anos de casada. Depois que comecei low carb e a estratégia proteína e energia, nunca fiquei fora assim tanto tempo para turistar. Eu estou hoje no meu menor peso, 48 quilos para 1,58 m de altura, tendo eliminado 49 quilos nesses últimos 4 anos. Eu estou muito feliz, ativa e com saúde. Estou focadíssima em manter a minha rotina alimentar mesmo viajando.
porém imagino que o desafio será grande. Fico preocupada. Mais uma vez vou me inspirar em você e tal. E eu gravei brevemente uma resposta para ela nos stories do Instagram, porque eu conheço a história dela e eu sei que ela é uma pessoa muito dedicada, muito bem informada. Ela estuda e ela pratica isso na vida dela. Ela mora em outro país e ela consegue aplicar o que ela aprende no contexto em que ela tá, né? Então, assim, uma pessoa que já vem nessa caminhada, imagina, ela perdeu mais peso do que hoje ela pesa. Né? Então, é um resultado fantástico. Ela não fez cirurgia, não teve intervenções medicamentosas, foi realmente mudança de hábitos. Então, uma pessoa que já está percorrendo esse caminho dificilmente vai destrambelhar numa situação de viagem. É natural que ela tenha esse receio porque ela não sabe o que vai encontrar. Mas ninguém volta a engordar 49 quilos em 17 dias de viagem. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Porém, também é fato que para cada quilo que você perde, há um aumento no apetite. E, portanto, uma pessoa que está dezenas de quilos abaixo do peso maior que já teve, ela precisa ter uma estratégia que mantenha esse apetite reduzido. Caso contrário, é inevitável que haja o reganho total do peso. Low carb é uma dessas estratégias que mantém o apetite suprimido. Então, faz sentido, sim, que ela tenha a preocupação de manter uma dieta restrita em carboidratos, porque é a estratégia que, para ela, deu certo para conseguir manter o peso muito abaixo daquele set point de peso que estava muito elevado. E, pessoal, é possível fazer isso e ainda assim aproveitar a viagem. Aproveitar muito bem, obrigada. É maravilhoso voltar para casa sem nenhum quilo extra na balança, né? Quilos extra, quem sabe, só na bagagem despachada, se você encontrar alguma coisa legal para comprar e quiser trazer para casa. Mas não acumulados na barriga, no quadril, né? Não, desses a gente não precisa. Mas por que eu disse que eu tenho confiança de que ela vai se sair muito bem nessa viagem? Porque voltando àquilo que a gente falou lá no início, ela está com uma atitude positiva, uma intenção de procurar boas opções mesmo em países desconhecidos. E eu acho que esse já é mais que meio caminho andado. Ela não está pensando que, bom, agora eu vou sair de casa, então acabou. E quando a gente vai para um destino tendo isso em mente, a gente já vai com o olhar focado, treinado para identificar as melhores opções. E quando a gente quer, a gente sempre encontra. As pessoas me dizem em rede social, nossa, aqui onde eu moro não tem tal coisa. Ou, mas você sempre encontra opções, aqui eu moro no interior, não tem. Mas também tem aquelas que falam, mas aqui em São Paulo não tem. Gente, em São Paulo tem, né? Tudo tem em São Paulo. Não é possível que não tem. Às vezes não tem assim, no mercadinho da esquina, não tá tão perto, não tem tudo que a gente quer no mesmo lugar. Agora, dizer que não tem numa grande cidade, eu acho que tá faltando procurar um pouquinho. E para mostrar um pouco isso na prática, eu resolvi fazer um diário da viagem, registrando em fotos e em texto, lá na área de membros do blog, em drsolto.com.br, o que a gente comia, quais as soluções que a gente encontrava. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós chegamos no primeiro aeroporto, no qual nós fizemos uma escala antes do destino final, nós ficamos numa área de embarque que era provavelmente a pior do aeroporto toda. Apinhada de gente, tinha um único quiosque, meio decadente, bem desfalcado, e mesmo ali, no meio daqueles croissants dormidos, daqueles sonhos, daquelas coisas lá, tinha uma salada com frango. Uma salada bem servida, que além do frango tinha queijo, tinha até um pouquinho de bacon. Eu coloquei a foto lá, então, na postagem da área de membros. Então, veja, mesmo nas situações mais adversas, em geral, a gente consegue alguma coisa. Mas se não tivesse nada, pessoal, nós não viajamos com a mala de mão sem ter alguma coisinha para comer. Você tem que ter um mínimo de preparação, porque o mundo, ele não é um mundo que vai estar todo desenhado para que você siga a sua dieta. E olha só, sair de casa já é se aventurar, né? Como diz a letra da música do Los Hermanos.
a gente sabe que alguma coisa vai acontecer imprevista. Nesse caso, o voo atrasou, acho que 2 horas, não sei. E aí tava o caos, porque aí tinha fuso horário acumulado, a gente já não sabia mais se era almoço, se era jantar, se era o que era, mas tinha fome, né? E aí, como eu tinha levado meu wheyzinho na mala de mão, eu também consegui pedir um café com leite. Eu consumo leite não em grandes quantidades, mas nesse caso achei que era uma boa opção. E aí coloquei uma dose de whey no café, um copo grande, dissolvi e acrescentei proteína também aí nesse intervalo entre as refeições, o que foi muito útil. E pessoal, se vocês não ganham em euros ou não são muito ricos, uma dica muito importante nessas viagens ao exterior é ir ao supermercado, porque lá a gente consegue comprar alimentos que a gente pode fazer algumas refeições no quarto do hotel. Se você está num hotel que tem micro-ondas, ou às vezes se está num Airbnb que tem cozinha, bom, aí nem se fala. Mas mesmo que não tenha nada disso no hotel, as famosas saladas com proteína são salvadoras, porque aí a gente faz de vez em quando alguma refeição num restaurante legal, gasta bastante, mas para a maioria de nós, a gente não tem um orçamento ilimitado para ficar fazendo 3 refeições completas na rua, pagando em dólar, pagando em euro, né? Então o supermercado nessa área vale ouro nessa situação. Eu sou suspeita porque eu entraria em supermercado em qualquer lugar, porque eu adoro descobrir as coisas, não é à toa que a minha newsletter chama-se Descobertas. É para mim uma grande satisfação entrar num lugar e não saber o que eu vou encontrar. Pesquisar realmente. E a partir dessa pesquisa eu consigo entender bastante da cultura local. Não só dos supermercados de comida industrializada, mas estou falando também dos mercados públicos. Neles a gente consegue observar o que a população local está comprando para levar para casa, para cozinhar, para jantar. E a gente descobre como que o povo interage com os alimentos locais, né? E isso conta bastante da história. Sem falar que normalmente tem uma praça de alimentação no mercado público, onde a gente consegue comer barato, comidas típicas. Eu estou olhando aqui para uma das fotos que eu coloquei lá nessa postagem da área de membros, de uma quantidade de comida que eu quase não consegui vencer, num preço super acessível. E comida low carb, tá, pessoal? Vamos combinar que não tá muito bonita a apresentação aqui, tô olhando, então não tá muito apetitosa, mas a comida estava maravilhosa. É que se vocês quiserem ver fotos bonitas, vocês vão no Substack da Sari. Caso contrário, lá no blog tem foto raiz. Tem uma coisa que eu sempre procuro quando eu viajo para os Estados Unidos ou para países da Europa que eu sei que tem esse tipo de produto, que são as carnes desidratadas, né? O chamado beef jerky nos Estados Unidos tem bastante. Porém, nem todos nutricionalmente muito bons, porque tem uns que são quase um doce, né, de tanto açúcar que contém. Mas hoje em dia a gente já acha bastante desses produtos que tem apenas carne, ou tem carne e algum tempero, né, carne e sal. E isso é muito legal. Alguém consegue me ajudar a entender por que não existe esse produto no Brasil? Eu não sei. Se você trabalha na área de produtos cárneos, se você conhece alguém, me ajuda a tentar pedir para que a gente traga esse tipo de coisa para o Brasil. Eu até vejo de vez em quando no supermercado aqui no Brasil beef jerky, mas aí são só as versões cheias de açúcar. Ah, sim, tem esses importados, acho que tem um ou outro que é feito aqui, mas esses para mim parecem quase um pirulito, assim. É doce, a gente consegue sentir o açúcar na boca, que não é o que eu estou procurando quando eu quero comer um snack de carne, né? Enfim, então quando eu vejo esse tipo de coisa, eu já aproveito e garanto um estoque assim para ter na bolsa, porque é incrível, num pouco volume, uma pequena quantidade, não pesa na bolsa, quanta saciedade a gente consegue obter, porque está comendo carne desidratada, né? Então é praticamente só proteína com pouquíssima gordura. E outra modalidade que é muito difícil achar aqui no nosso meio são embutidos, tipo linguiças, porém compridinhas e fininhas, de modo que você consiga comer sem precisar de uma faca, sabe? Que você comprar um salame, você precisa de uma faca, de um prato para cortar. São linguicinhas que você
morde e elas têm uma textura e um tamanho que permite consumir como lanche. Mais sequinhas, né? Tipo, tem os salamitos aqui da Sadia, né? Acho que é o único desse estilo que eu conheço no Brasil, não sei se ainda existe, que é um ultraprocessado, tem um monte de aditivos, enfim, como a maioria deles, mas, né, vamos combinar que ainda assim é carne, é low carb e para um momento de emergência funciona muito bem, né? Mata a fome sem precisar consumir um monte de pão ou salgadinho ou batata frita, essas coisas que a gente encontra por aí. Existem sim composições melhores, a gente encontrou nos países que a gente visitou várias delas, né? Mas aí é bem cultural mesmo, depende do quanto as pessoas costumam comer esse tipo de coisa, de linguiça, de salsicha e tal. E aí basta procurar, né? Usar o tradutor e aí olhar os ingredientes e fazer a sua avaliação de qual é a melhor delas. Então, pessoal, a mensagem aqui é o seguinte: você pode aproveitar a viagem, você pode ter férias agradáveis e comer comida gostosa e ainda assim conseguir manter a dieta de baixo carboidrato, se você quiser e se você precisar. E a gente muitas vezes escuta que, nossa, naquele país XYZ é muito difícil, porque lá a base da dieta são carboidratos. Na Itália tem muita massa, por exemplo, né? No Japão tem muito arroz. Veja, pessoal, o carboidrato é a base da dieta de todos os países. E no Brasil não é diferente. Qual é a base da nossa dieta aqui? É arroz com feijão, mandioca, né? Então, a gente vai fazer escolhas para fazer uma dieta de baixo carboidrato, não importa em que país a gente esteja. Então, se nós conseguimos fazer esse tipo de escolha no Brasil, não há motivo para que nós não consigamos fazer quando a gente está viajando. Repito, se a gente precisar ou assim desejar. Se você é uma das pessoas que não tem dificuldade com peso, é metabolicamente saudável e pode ter uma dieta mais relaxada, ótimo, tranquilo, aproveite. Caso contrário, você pode seguir essas dicas que a gente está dando na maior parte do tempo e escolher as suas exceções. Não significa que você nunca vai abrir uma exceção na sua viagem, mas que não seja uma viagem inteira de exceções que vai fazer com que você traga para casa mais do que apenas boas lembranças, né? Sem contar no risco de extrapolar tanto até passar mal, né? Porque imagina, você está comendo um monte de coisa desconhecida que você não está habituado a comer, corre o risco de ter que ficar de cama ou correndo para o banheiro por causa de um imprevisto, né? Então, manter o mínimo de rotina ajuda em vários aspectos. E aí é claro que experimentar novidades é super legal. Abusar não. Se você quiser fazer uma exceção, que ela seja uma exceção escolhida, consciente, que você vai poder fazer sem nenhum problema. As exceções existem e elas fazem parte da vida também. Ninguém está dizendo aqui que não pode fazer nada fora da linha em nenhum momento. Mas eu acho que aquele biscoito sem gosto, sem graça do avião realmente não vale a pena. E para aqueles que estão esperando desde o episódio 169, no qual eu havia prometido explicar como que eu consegui fazer aquele podcast em inglês sobre o assunto lá das zonas azuis, então vamos lá. Pessoal, é uma ferramenta muito legal, é uma ferramenta gratuita. Pelo menos por enquanto, eu tenho a impressão que o Google vai começar a cobrar pelo uso dessa ferramenta em algum momento, mas por hora ela ainda é gratuita, consta lá como experimental e chama-se Notebook LM, Notebook LM, de Language Model, modelo de linguagem. O que é o Notebook LM? É uma ferramenta na qual você coloca as suas fontes e as fontes podem ser sites ou podem ser artigos em PDF. Então você coloca até 50 fontes, se não me engano, em um notebook. Então você cria lá um notebook chamado, digamos, Low Carb e Diabetes Tipo 1. Então você vai procurar vários artigos científicos ou mesmo reportagens
sobre esse assunto e você vai colocando lá neste notebook que você criou as várias fontes. Uma vez que você já tenha colocado as fontes que interessam, aí você passa a conversar com a inteligência artificial sobre aquelas fontes. E o que é o principal? Essa inteligência artificial vai responder exclusivamente baseado nas fontes que você colocou. E isso muda tudo em relação a ChatGPT, por exemplo, porque o ChatGPT responde baseado na, entre aspas, cabeça dele e frequentemente inventa coisas. Quando ele não sabe a resposta, ele inventa. Quando não tem uma referência bibliográfica, o ChatGPT inventa. Agora, o Notebook LM não. Se a pergunta que você faz não tem resposta naquelas fontes que você colocou, ele vai dizer, estas fontes não têm resposta para essa pergunta. Por outro lado, quando você faz uma pergunta cuja resposta existe nas fontes, não apenas ele dá a resposta, mas ele vai colocando numerozinhos em cada frase ou cada parágrafo, e se você clica no número, ele mostra exatamente de que trecho, de qual das fontes ele tirou aquela resposta. Isso dá uma segurança tremenda para a gente de que ele não está inventando a resposta. Desde que eu descobri essa ferramenta, eu praticamente não consigo mais viver sem isso, porque eu pego um artigo científico novo, eu coloco ali, e aí eu já começo a fazer perguntas do tipo, quantos participantes, qual foi o desenho do estudo, quais foram os principais resultados. Eu não tenho coragem de fazer isso com o ChatGPT, por quê? Porque frequentemente eu tenho que checar tudo de novo e descubro que ele está inventando respostas. Mas aqui, como eu expliquei para vocês, cada resposta vem referenciada para o trecho exato do artigo do qual ele retirou a resposta. Subitamente se torna uma ferramenta que acelera e qualifica essa leitura do artigo. Logicamente, se você chegar à conclusão que o artigo é muito bom, você obviamente vai fazer a leitura completa dele. Mas muitas vezes a informação que você precisa pode ser obtida, filtrada pelo Notebook LM. E claro, nem se fala quando a gente tem mais de um artigo e pede para a ferramenta comparar quais as semelhanças e quais as diferenças nas abordagens dos diferentes autores, dos diferentes artigos. Mas vocês devem estar pensando aí, tá, mas e aquele podcast em inglês que pareciam duas pessoas reais conversando? Enfim, essa é mais uma das coisas que o Notebook LM é capaz de fazer. Você coloca as fontes lá e procura ali a opção Visão Geral do Áudio. E aí ali você vai ver Conversa Aprofundada, Two Hosts English Only. Quer dizer, a única possibilidade é ele gerar esse podcast aí em inglês. E clique em Gerar. Ele leva, uns 5 minutos e ele gera aquele podcast em linguagem natural que parece literalmente duas pessoas numa conversa informal. É uma coisa muito impressionante. Eu só consigo imaginar, num futuro não muito distante, a gente poder escolher as personalidades desse podcast gerado por inteligência artificial. Por exemplo, uma conversa de 2 especialistas. Ao invés de uma conversa de 2 leigos, como ele gera ali. Uma conversa mais informal, como essa que atualmente ele gera, ou uma conversa mais formal entre 2 especialistas. Enfim, eu fiquei entusiasmado. E aqueles de vocês que entendem inglês devem ter ficado muito impressionados, especialmente para quem não percebeu que não eram 2 pessoas reais. Aquilo ali foi gerado por inteligência artificial, baseado nas fontes que eu usei para escrever o roteiro do podcast. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.